Você está no Amplo Espectro, seu canal de entretenimento filosófico e artístico, e por que não dizer literário. Hoje vamos fazer uma análise sobre a obra O Nome da Rosa, de Umberto Eco, e sobretudo, na verdade, é uma análise sobre a repercussão crítica que foi constatada por mim. O núcleo dessa crítica aponta com relação ao uso que o Umberto Eco fez, uma obra, O Nome da Rosa, claramente uma obra inserida dentro de um contexto medieval, o uso que foi feito na obra da Poética de Aristóteles. A Poética de Aristóteles nos é apresentada no decurso da leitura como o livro a ser perseguido pelo protagonista, o Guilherme de Baskerville. É o livro chave para desvendar todos os mistérios que ali, naquela abadia, aqueles mistérios dos assassinatos, dos crimes, os mistérios que se sucediam, né? Assassinatos atrás de assassinatos aconteciam, e muito por conta dessa obra poética de Aristóteles. Claro que se você ainda não leu essa obra, recomendo parar o vídeo por aqui, porque inevitavelmente teremos que revelar aqui alguns desses mistérios, né? O principal mistério, né, será revelado, porque é a partir dele que a gente vai fazer a discussão sobre a crítica apontada no uso da obra poética de Aristóteles por parte do Umberto Eco, né? Bom, uma vez que você já tenha lido a obra toda, poderá acompanhar tranquilamente esse vídeo, né? Então, portanto, vamos dar seguimento. Já conto com as pessoas que permanecerem serão as que já tiverem lido a obra, né? Ou que tenham, pelo menos, não se importam de saber o final dela, mesmo não tendo lido. A Poética de Aristóteles, em termos de contexto real, histórico, né, foi um livro, um dos muitos livros da antiguidade que nos foram legados, mas que se perderam com o tempo. Passamos muito tempo. Aliás, diga-se de passagem, a obra de Aristóteles praticamente inteira, durante muitos séculos, sobretudo nos primeiros séculos da Idade Média, né, foram obras que o Ocidente não teve acesso a elas, foram obras que foram praticamente estudadas essencialmente pelo Oriente, né, sobretudo o Oriente Médio, filósofos do que hoje funda o Irã, vamos dizer assim, né, filósofos daquela região ali mais muçulmana, né, do Islã, inclusive, filósofos que tiveram de forma precoce o estudo, em mãos, né, possibilidade de estudar a obra de Aristóteles, que foi absolutamente negligenciada nesses períodos, nesses muitos séculos, pela Igreja Católica e pelo período, sobretudo o período da patrística. O período da patrística, toda a Idade Média, as duas primeiras fases da Idade Média, né, que a Idade Média se divide em baixa, média e alta, né, a Idade Média. Então, as duas primeiras fases da Idade Média, pode-se dizer que as obras de Aristóteles eram quase como tidas como perdidas, inacessíveis por parte do Ocidente, eram sim traduzidas do grego para o árabe por pensadores do Oriente, se não me engano, Averroá. Posso até aqui, vamos aproveitar que já que é um estudo, né? Vamos botar aqui no Gemini. Toda essa proposta que está sendo feita aqui esse vídeo é uma proposta de um estudo feito em consulta ao Gemini, ou como Gemini, né, como você preferir, né, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial do Google, né? Então vou perguntar aqui para o Gemini, né? Quais os filósofos do Oriente Médio medieval estudaram e traduziram Aristóteles para o árabe? Vamos ver aqui. Então ele vai abrir um texto enorme aqui. Ele vai citar alguns, no século IX, Al-Kindi, Al-Farabi, no século X, Avicena, no século XI, Averroá, como eu tinha falado, no século XII. Então, esses foram filósofos do Oriente que tiveram esse cuidado tiveram acesso há quem diga, inclusive, aí é uma outra discussão interessantíssima também, que você poderia dedicar aqui um outro vídeo sobre isso, né? Há quem diga que a filosofia aristotélica é responsável pelo alavancar civilizacional, porque talvez não por coincidência, a gente tinha naquele período, né, as duas primeiras fases da Idade Média, um Ocidente extremamente atrasado em relação ao Oriente, e enquanto isso um Oriente bastante avançado, inclusive tecnologicamente. E era um Oriente que estudava Aristóteles. Depois, mais
para a última fase da Idade Média. Ao adentrarmos a Idade Média escolástica, o período em que a Igreja Católica resolve conciliar a fé cristã com o racionalismo aristotélico, né, ali você tem o alavancar do Ocidente, né, que culmina aí com justamente o momento em que o Ocidente resolve se debruçar no estudo de Aristóteles. Então, por isso que há alguns pensadores, alguns intelectuais que suscitam essa tese de que o aristotelismo é responsável pelo alavancar a ordem, a organização social. Eu não sou partidário desse pensamento, mas reconheço que há uma interessante coincidência nesse aspecto, né? Então, ou talvez, assim, se formos definir civilização sob determinados critérios. Não quero adentrar nessa discussão. Mas a questão aqui a Poética de Aristóteles foi uma dessas obras que desapareceram por muitos séculos para o Ocidente. Veio a ser apenas redescoberta pelo Ocidente, algumas páginas perdidas, né? Posso tentar botar aqui, ó. A obra Poética de Aristóteles veio a ser acessada, né? Ou acessível, vamos botar, veio a se tornar, né? Veio a se tornar acessível ao Ocidente escolástico quando? Né? Vamos botar aqui. Essa é uma ótima pergunta para o tema desse vídeo, né? Então, a obra poética de Aristóteles, especificamente a Poética, teve um caminho tortuoso até alcançar o Ocidente escolástico. A jornada da poética até o Ocidente, né? Antiguidade e Idade Média, a poética já exerceu influência na Antiguidade e na Idade Média, mas não de forma tão ampla como no período escolástico. A obra era conhecida e estudada em certos círculos, né? Mas não havia uma difusão massiva, sobretudo, claro, círculos do Oriente. E aqui, não, à toa ele vai logo em seguida falar as traduções dos árabes, né? Durante a Idade Média, filósofos árabes como Al-Farabi e Averroá traduziram e comentaram as obras de Aristóteles, incluindo a Poética. Essas traduções foram cruciais para a preservação e disseminação do pensamento aristotélico, né? Depois, mais na frente, o Renascimento por volta dos séculos 15 e 16 que a Poética de Aristóteles ganhou uma nova relevância com a redescoberta dos clássicos e a valorização da cultura greco-romana. A obra de Aristóteles foi redescoberta e traduzida para o latim. Então, do grego para o árabe, depois do grego para o latim. Então, o Ocidente escolástico, a partir daí, a Poética se tornou obra fundamental para estudiosos do Ocidente escolástico, influenciando aí o pensamento medieval renascentista, moldando a forma como se entendia a arte, a literatura e a beleza. A questão é que, podemos também aqui fazer uma consulta ao Gemini, né, a que tempo se refere a obra O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Veja, que ele falou que começou no século XV, né, mais ou menos aqui no Ocidente. Começou a se tornar... Antes ele andava apenas em certos círculos, sobretudo do Oriente, né, mas aqui no Ocidente ele realmente... Foi a partir do século XV que ele começou. No entanto, a obra de Umberto Eco faz uma referência ao início do século XIV. Né? Aqui, ó, a obra de Umberto Eco se passa no século XIV, mais precisamente na última semana de novembro de 1327. Então, o que consideram esses críticos da obra de Umberto Eco no que diz respeito ao uso da poética naquele contexto histórico respectivo, que inclusive, não sei se você lembra do contexto histórico, era um contexto de muito atrito em relação ao poder da igreja frente ao poder imperial, o poder secular. Foi um momento delicado em que o papado foi para Avignon, na França, saiu de Roma e abriu espaço para que o imperador Ludovico, né, de Roma, pudesse se tornar um opositor ao poder secular da igreja. O que vai, obviamente, ter uma série de consequências futuras históricas. Então, o Umberto Eco soube contextualizar, teve toda uma preocupação muito boa de contextualizar historicamente, bem fundamentar a sua história. Os críticos vão dizer que ele vacilou, vamos dizer assim, ele se equivocou, ele errou ao usar a poética, porque a poética só adentraria, digamos, os círculos literários do Ocidente a partir do século XV, e ele estaria fazendo aí uma especulação dessa obra numa abadia específica lá da Itália, né? Especulando que naquela época, ou seja, quase um século antes, né, talvez um pouco mais de um século antes, se tivesse acesso à poética, às folhas secretas da poética de Aristóteles. Aqui está posto toda a substância crítica que nos é oferecida pelos críticos literários à obra O Nome da Rosa, de Umberto Eco, né? Mas a questão de saber se a citação da poética de Aristóteles e O Nome da Rosa está fora de contexto é complexa e exige o quê? Uma análise cuidadosa.
Vou aqui considerar, vamos colocar aqui o que o próprio Gemini fala sobre o assunto. Né? Uma resposta muito interessante e eu acho relevante, inclusive porque coincide com a minha opinião nesse caso aqui. Né? Então, por um lado, a presença da poética em um mosteiro medieval pode parecer anacrônica. A obra de Aristóteles, embora influente na filosofia e na arte, não era um texto amplamente disseminado nos mosteiros medievais, que se dedicavam principalmente aos textos sagrados e à patrística. No entanto, Umberto Eco, como um erudito, possui uma ampla gama de conhecimentos e utiliza a ficção para explorar temas complexos. A inclusão da poética pode ser interpretada como uma licença artística. Eco, como romancista, tem a liberdade de inserir elementos que enriqueçam a trama e a caracterização dos personagens, mesmo que não sejam historicamente precisos. Uma reflexão sobre a natureza da arte e da literatura. A poética é uma obra fundamental sobre a teoria da tragédia e da poesia, e ao citá-la, Eco pode estar convidando o leitor a refletir sobre a função da arte na Idade Média, sobre a relação entre a fé e a razão, e sobre a natureza da verdade e da ficção. Uma crítica à censura e ao dogmatismo, né, a proibição de certos livros na biblioteca do mosteiro, incluindo a poética, pode ser uma alegoria para a censura e o dogmatismo que impediam o avanço do conhecimento na Idade Média. Para responder definitivamente à questão, seria necessário analisar o contexto específico da citação na obra. É preciso verificar se a citação é utilizada de forma coerente com o conhecimento histórico sobre a disseminação de textos clássicos na Idade Média, se ela contribui para a compreensão dos personagens e da trama e se ela serve para um propósito mais amplo dentro da obra. Veja, aqui quando ele fala, né, preciso verificar se ela contribui para a compreensão dos personagens da trama. Como contribui? Muito, imensamente. Eu diria que foi uma escolha muito acertada do autor. Né? Depois eu posso ponderar por quê. Aqui, em suma, a presença da poética de Aristóteles em O Nome da Rosa pode ser vista como uma escolha estilística e temática do autor que utiliza a ficção para explorar questões complexas sobre a história, a filosofia e a natureza da arte. Aqui foi o texto que o Gemini, a inteligência artificial do Google, nos deu frente à questão se é uma crítica realmente substancial e deve ser considerada essa crítica feita à obra de Umberto Eco, no que diz respeito ao uso anacrônico da obra A Poética de Aristóteles como substância do mistério, inclusive, né? Porque era uma obra que o Jorge de Burgos, que é o grande vilão da história, né? O grande mentor de toda a censura que foi criada pelo Umberto Eco nessa história, ele era inclusive uma figura que foi pensada pelo Umberto Eco a partir da inspiração que ele teve na figura histórica do grande escritor argentino Jorge Luis Borges. Né? O Jorge Luis Borges, que em vida realmente foi um homem que tinha uma erudição absurda, uma quantidade de livros lidos incomum, né? Toda uma bagagem literária enorme de que ele mantinha de memória, e ele chegou ao ponto de perder a visão, né? Na vida real, tudo isso aqui na vida real. O Jorge Luis Borges é um homem que chegou a perder a visão, e mesmo tendo perdido a visão, ele ganhou a chave, um ato simbólico, ele ganhou a chave da Biblioteca Nacional da Argentina. Então chegava a ser um tanto quanto irônico, eu não sei qual termo usar, você ter um homem cego com o domínio sobre uma biblioteca. Dessa carga irônica, né, que a vida nos coloca, essa ironia da vida, né, de você ter um homem com aquela capacidade intelectual enorme, mas cego, e ter uma chave de uma biblioteca imensa onde tem acesso a enormes fortunas, né, literárias, no entanto, ele não pode desfrutar dela porque está cego. Ele criou a figura do Jorge de Burgos, que é uma figura misteriosa e interessantíssima na obra O Nome da Rosa, porque justamente inspirado no Jorge Luis Borges, ele também é um cego e também acaba sendo indiretamente, né, uma espécie de eminência parda nos cuidados com a grande e enorme biblioteca daquela abadia, e ele vai usar de memória, ele sabe praticamente tudo que está escrito ali. Ele tem a biblioteca inteira na cabeça dele, o que mostra o nível intelectual e de erudição desse personagem, né, do Jorge de Burgos. E ele é alguém que estaria defendendo uma visão muito tradicional de fé, inclusive que no Brasil, eu costumo brincar, falar que o Brasil está uns 2, 3 séculos atrasados em termos de mentalidade, e é uma verdade, o Brasil está realmente atrasado em termos de mentalidade, nós ainda estamos na nossa Idade Média.
E justamente, em parte, dos pontos que eu diria que o Brasil se assemelha a isso é ter essa fé que se pauta no medo, né? A fé, o medo do juízo final, né? Enquanto que na Europa Deus já morreu há muito tempo, no Brasil nós temos uma espécie de fé pautada no medo. E o medo significa autoridade. Então você tem um Deus autoritário que pode te castigar no juízo final de acordo com o seu comportamento, a sua conduta. O Roger de Burgos era alguém que acreditava nessa espécie de teologia. E para ele, obviamente, o riso era um componente amaldiçoado, porque o riso ele denota... Veja, a filosofia do riso, eu tenho aqui uma sugestão, né, de uma resenha feita aqui da obra do Henri Bergson, O Riso, né, o significado do cômico, já é uma análise interessante de ser vista aqui também. Mas, de certa forma, o Nome da Rosa também acrescenta essa discussão sobre a filosofia do riso, porque o riso, dentro desse contexto, ele se torna ameaçador para a figura de autoridade. Porque a figura de autoridade, seja ela ideológica, como gostam os idealistas igualitaristas, né, que acham que podem produzir um mundo em que todas as pessoas serão absolutamente iguais sob o ponto de vista material, também a autoridade sob o ponto de vista teológico, que acredita num Deus que pune diante dos prazeres da carne, e o riso. O que é o riso no meio de tudo isso, né, de todos esses ideais? O riso é o pragmatismo, é a conformidade com a realidade como ela é. Digamos, o riso ele pode ser colocado aí, no sentido cômico, como o homem pragmático, tal qual nos põe Cervantes, né, no Sancho Panza, em frente aos devaneios do Dom Quixote, né, ao homem idealista, o homem que quer carregar a sociedade para alguma direção. O riso não, o riso ele faz, digamos, troça de todas essas pretensões humanas de carregar o mundo para qualquer que seja o lado. Então o riso ele é extremamente pragmático, ele é extremamente conformista com a realidade como ela é, mas ao mesmo tempo ela traz a sobriedade pessoas mais romanescas, mais idealistas ou ideologizadas ou crentes, excessivamente crentes. E para o Jorge de Burgos, que era sem dúvida alguém que tinha um ideal cristão muito forte dentro daquele contexto, e ele era um temente a Deus, acho que essa palavra define perfeitamente bem o tipo de teologia ao qual eu faço alusão aqui nesse vídeo, né? Então ele era muito temente a Deus, e o Aristóteles vai na Poética, uma obra que é reconhecidamente pelo próprio Humberto Eco uma obra raríssima, escassa, difícil acesso, é posto na obra como único exemplar, e tem a defesa do riso como algo salutar por parte do Aristóteles. E veja, por que isso se torna ainda mais grave? Né? Se viesse de outro filósofo, se isso viesse de um Diógenes, se isso viesse de um Anaximandro, se isso viesse de um estoico, né? Viesse de um Sêneca, viesse de um Heráclito, viesse de um Parmênides, mas veio logo do Aristóteles. Veio logo do Aristóteles, e isso torna ainda mais grave. Por quê? Porque, como eu falei no início do vídeo, né, o Aristóteles ele é o filósofo que dá, digamos, o alicerce e as substâncias para o ordenamento social e a consubstanciação da civilização, segundo, sobretudo, os preceitos escolásticos, ainda mais sobre esse viés escolástico, que era um viés que ainda não era proeminente no século XIV, mas que certamente já começava a despontar, né? Aqueles pequenos pontos. O Aristóteles já começava a ganhar, a partir do século XV, sem dúvida, aí sim o Aristóteles se torna disseminado e a escolástica já tem todos os seus fatores predisponentes ali para que ela culminasse com o Tomás de Aquino, né? Agora, é interessante você ver que os críticos têm uma raiva do Humberto Eco, porque você querer, de alguma forma, usar desse pequeno detalhe, né, ou seja, de uma possibilidade, um anacronismo em relação ao uso de um filósofo na obra, como se isso fosse deslegitimar toda a beleza, toda a boa construção filosófica daquela obra, no mínimo que eu poderia dizer que há uma espécie de má vontade com o autor, porque o certo seria se você dizer, apesar de... Vamos supor que eu considerasse que, de fato, um anacronismo, um equívoco irreparável por parte do Humberto Eco. A melhor crítica que você poderia fazer
apesar desse pequeno equívoco, desse pequeno anacronismo, dessa pequena falha de contexto histórico por parte do autor, a obra é de fundamental relevância filosófica, muito bem construída e serve como substância para que a gente tenha uma boa análise das falhas da Igreja Católica no seu período medieval, sobretudo no que diz respeito a como a Igreja se perdeu quando se permitiu entrar em disputas de poderes, o que se descola totalmente do ideal efetivamente cristão, né? Cristo seria alguém que diria muito mais dar a César o que é de César do que propriamente diria tomai de César o que é nosso, porque nós que vamos decidir o que tem que ser o certo ou o errado. Acho que há uma má vontade por parte desses críticos no que diz respeito a Humberto Eco e, para mim, na minha opinião, uma das melhores obras que eu já li, O Nome da Rosa, além de ser um excelente filme também, né, com Sean Connery. É isso, gente, não pretendo me alongar muito mais, espero que esse estudo, aqui é uma ilustração de como normalmente eu conduzo os meus estudos, eu penso num tema, eu leio um livro, penso num tema, vejo um vídeo, vejo uma crítica à obra e reflito sobre ela, faço uma pesquisa no Gemini, tiro as minhas próprias conclusões, então é uma coisa dinâmica. É preciso pensar a vida de estudos como uma coisa dinâmica, não uma coisa monótona, você lê um livro, acabou, fecha, pega, abre outro. Não, a gente está ali o tempo todo lidando com outras opiniões conflitantes, buscando ter, claro, sobretudo buscando em pessoas que possam acrescentar, né? A gente busca pessoas que possam acrescentar, não ficar se trocando nas redes com qualquer pessoa. Isso não vai acrescentar, não vai agregar à sua vida de estudos. É isso, gente. Não pretendo me alongar muito mais. Espero que esse vídeo tenha sido interessante. É isso que eu espero que você tenha transparecido. Que tenha sido convidativo para que você, ou no mínimo, aplique esse método de estudos também na sua vida, ou que você busque ler ou reler aí O Nome da Rosa, que é uma obra maravilhosa. Não vou me alongar muito mais. Agradecer às pessoas que contribuem com esse canal, seja dando curtidas, né, likes, seja comentando, apoiando, seja compartilhando ou participando do grupo lá do Facebook, Coisas Boas da Vida. Mas, sobretudo, agradeço aos que ajudam aí financeiramente com o Apoia-se, porque é graças a essas pessoas que nós podemos manter aqui o canal viável, né? Viabilizar ele. A gente tem custos de todas as ordens, compras de livros, tempo necessário para o estudo propriamente dito, enfim, a edição, uma série de fatores que envolvem, que para quem assiste não parece que a gente gasta, né, dinheiro, mas a gente gasta, e esse apoio é muito bem-vindo para manter o canal viável. Por mais que seja, sem dúvida, e eu admito que é, um canal feito com muita vontade, muito carinho, muito prazer. Então é uma coisa que eu não me importo nem de sair no prejuízo, e saio na maior parte das vezes, né, para fazer esse canal. Mas pelo menos atenua um pouco essa questão do prejuízo, a colaboração de quem porventura puder fazer. Os links do Apoia-se, assim como também dos grupos do Facebook, estão disponibilizados aqui no campo de descrição aqui embaixo. Gente, um forte abraço, até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. No Facebook, temos o grupo Coisas Boas da Vida, onde compartilhamos conteúdos variados sobre arte e cultura. Participe, você vai adorar. No Instagram, mantemos você por dentro do que vem acontecendo ao longo dos nossos estudos diários. Não deixe de nos acompanhar. Agradecemos muito a todos os amigos que nos ajudam apoiando financeiramente o canal. Os links referentes ao Apoia-se, ao Facebook e ao Instagram estão disponibilizados no conteúdo de descrição desse vídeo. Por fim, não deixe de conhecer o nosso outro canal, o Tube Cult, onde falamos sobre cinema e música. Obrigado por assistir até o final. Foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.